Boa noite a todos que nesse momento se reúnem pela Casa de Redenção Joana de Ângeles. Hoje trataremos aqui do tema afinidade e sintonia. Tema muito importante porque ele se constitui em um princípio divino que rege todas as existências que nós conhecemos. Quando pensamos em afinidade, é interessante que tenhamos alguma ideia próxima do que esse termo quer nos dizer para que o entendimento fique mais fácil e principalmente que tenha aplicabilidade no nosso cotidiano e no nosso modo de ser no mundo. E quando aqui eu falo mundo, estou me referindo tanto ao mundo corporal como ao mundo espiritual. Talvez até com uma maior importância para o mundo espiritual, porque é este mundo que determina o material no qual estamos nos manifestando por meio de um corpo físico. Voltando então à afinidade, de que modo a gente pode entender a afinidade? A afinidade é a aproximação entre seres que cultivam os mesmos gostos, sentimentos, interesses, emoções e pontos de vista. Já a sintonia é o estabelecimento por atração e simpatia de uma relação entre seres afins entre si. Podemos então compreender a partir disso que só haverá sintonia se antes existir afinidade. Essa perspectiva nos leva a entrever que é sim possível, pelo conhecimento do meu mundo íntimo, identificar quais são as companhias que estão ao meu redor. Lembremos do que Paulo, o apóstolo, nos falou quando escreve a carta aos Hebreus sobre a nuvem de testemunhas que existe a nos rodear. Essa nuvem de testemunhas a que Paulo se referiu nesta carta não aparece à toa ou por mero acaso. É sim uma nuvem que se aproxima a partir daquilo que emitimos e lançamos ao universo. Então, tudo o que se nos acontece, todas as circunstâncias, pessoas que atraímos e situações nos apresentam o contexto íntimo que cada um possui. Logo, tudo o que me acontece é justo e fruto das minhas ações, modo de pensar, sentir e compreender a vida. Desse modo, a gente pode entender o grau da responsabilidade que temos pelas experiências e pelo mundo que construímos ao nosso redor. É muito comum que a gente diga: eu vivo nesse planeta em que o mal sobrepuja, mas eu gostaria de usufruir de melhores condições. Aqui tem muito sofrimento, aqui tem muita dor. Então, se passo por situações difíceis é porque eu me encontro em um planeta de provas e expiações. Sendo assim, eu não tenho muito o que melhorar. Esse pensamento precisa ser revertido, porque não é o fato de eu estar em um mundo de provas e expiações que sofro. O meu sofrimento e o fato de eu estar no mundo de provas e expiações decorre da minha condição íntima que me atraiu para um mundo de provas e expiações. Então, se aqui estou, é porque eu estou compatível com a faixa vibracional deste planeta, e não o contrário. Pensarmos de modo diferente seria legar à divindade um princípio de castigo, de punição, inclusive sem nem o merecermos. Então Deus me colocou aqui para me punir. Ao contrário, Deus nos permite estar em planetas afins com a nossa condição evolutiva para que as experiências nos possibilitem caminhar em ascese evolutiva. Então nós vamos saindo da condição de simples e ignorantes e à medida que as experiências que nós atraímos nos permitem evoluir, a consciência se amplia e o sofrimento deixa de ser a ordem dos nossos dias. Sofrimento ou ventura são opções que o espírito, o ser imortal, poderá fazer ao longo de sua caminhada. Não imaginemos, quando a gente fala em ser imortal, em espírito, que estamos falando de entidades que não existem ou que são fantasiosas ou dos outros. O ser imortal e o espírito somos cada um de nós. Estou falando de cada essência que existe
e que movimenta o corpo físico que nós possuímos. Como ainda estamos muito identificados com a matéria, temos uma dificuldade grande em cultivar valores espirituais. E se percebermos que o nosso movimento é de cultivar valores compatíveis com quem desejamos nos afinar, a gente pode sim escolher as companhias espirituais que nós podemos usufruir do contato no dia a dia. Se eu melhoro o meu mundo íntimo, eu vou ter melhores companhias. Se eu mantenho as mazelas morais que cultivo ao longo dos séculos, eu manterei, com certeza, companhias que são compatíveis com o meu patamar vibratório. Claro que isso pode não ser fácil, mas não é impossível. Do mesmo jeito que nos acostumamos a circunstâncias novas, a mudanças de contexto social, nos adaptamos ao perfil das doenças, no campo moral, tudo acontece do mesmo modo. Então, se eu hoje cultivo o hábito de comer em excesso, eu posso fazendo reduções paulatinas da quantidade e da qualidade daquilo que vou ingerindo e que vai, por consequência, contaminando o meu organismo. Se os meus pensamentos são de vingança e de ressentimento, eu vou buscando substituir por compreensão e perdão. Isso vai me predispor a uma outra possibilidade vibratória e, com certeza, outras companhias irão ser atraídas e eu vou me sentir melhor, mais leve, mais fraterno e com plena e total possibilidade de viver muito mais feliz, muito mais pleno, mesmo que o sofrimento não deixe de existir ao meu redor. Eu não vou me tornar insensível ao sofrimento do outro, mas eu vou perceber que as adversidades não me afetarão como acontecia algum tempo atrás. A substituição das energias desequilibrantes por energias que façam com que eu me reabilite no meu mundo íntimo vão fazer com que eu sintonize e me afine com espíritos de um outro patamar evolutivo e espiritual. E como eu irei nesse movimento me acostumar às novas companhias, eu serei impulsionado cada vez mais a evoluir. Do mesmo jeito que com companhias ainda imperfeitas, eu irei me adaptando a um ciclo que a gente pode chamar de vicioso, enquanto o outro é um ciclo virtuoso, eu não consigo sair de uma reprodução permanente de um mesmo padrão comportamental. Isso leva a uma consequência que é a de imaginarmos que não basta para mudar de sintonia que em algum momento do dia façamos uma prece, nos reunamos em um grupo de oração. Com certeza eu não estou dizendo que isso perde a sua validade, é de suma importância, mas não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque depois que eu saio daquela psicosfera que é criada e que é positiva, eu volto para aquilo que estou acostumado e que é muito mais forte do que 5, 10 minutos que eu dedico a um momento de oração ou de vibração pelos outros. Como eu estou mais acostumado, obviamente que o outro comportamento terá mais peso. Mas se, ao invés de dedicar momentos, eu adoto um estilo de vida, com certeza tudo que estará ao meu redor modificará. O que é mudar um estilo de vida? É pensar no bem, é cultivar os bons valores e os bons sentimentos, manter boas leituras, manter conversações com outro teor vibratório. A gente tem uma cultura do julgamento, do falar mal do outro, de fazer piadas que sempre desmerecem o outro ou que trazem alusões a outras questões energéticas que não são as melhores para quem deseja evoluir. Essas substituições que não são complexas nos ajudam à adoção de um outro estilo de vida. Pode ser melhoria da minha alimentação, a melhoria dos meus pensamentos, as metas morais que eu estabeleço. A gente sempre diz, vou começar um regime na próxima segunda-feira, vou deixar passar o final de semana e a partir da segunda eu irei adotar bons hábitos para o meu corpo. Além da alimentação, vou fazer exercício físico.
Por que que a gente também não pode adotar um cronograma do ponto de vista moral e espiritual? A partir de segunda-feira, ao invés de falar mal de 10 pessoas, eu passarei a falar mal de 5, porque isso ainda é muito forte, pode ser muito violento eu interromper uma cadeia que eu já estou acostumada. E eu vou fazendo essas reduções paulatinas. Ao invés de vibrar pelo próximo que está necessitado uma vez na semana, eu vou aumentar minha frequência para 3 vezes na semana. Com o passar do tempo, eu terei um horário destinado à vibração e oração pelos outros e até pelo planeta diária. Talvez até eu consiga alcançar 2 vezes ao dia. É a mesma forma que nós utilizamos para tantas outras coisas. Mas como nos atentamos muito mais para o ponto de vista material, nós esquecemos o principal, o prioritário, que é o espiritual. Vejam que eu não estou propondo metas que são inalcançáveis. As metas que nós precisamos propor para nós mesmos, elas precisam ser compatíveis com a nossa capacidade e com a capacidade dos outros. Às vezes exigimos para além do que podemos ofertar e do que o outro também pode ofertar. E aí vem o desencanto. Como eu estabeleço uma meta muito alta, além das minhas possibilidades, se eu não alcanço, eu me frustro e me julgo incapaz. Mas se eu estabelecer pequenas metas e que à medida que eu irei alcançando cada uma delas, eu vou me fortalecendo e acreditando no meu potencial divino. Jesus não nos disse à toa: sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais. Ele conhece a nossa capacidade, o nosso mundo íntimo. Agora, para que a luz se faça e resplandeça, nós precisamos acender a pouco e pouco esses fósforos que nós carregamos ao longo da existência. É possível, é factível, mas precisamos investir tempo, energia na nossa melhoria espiritual. E aí vamos vendo que com o passar do tempo, a nossa atmosfera individual vai ser permeada por outros seres com outro tipo de cultivo emocional e sentimental que vai nos permitir experimentar, apesar do caos que nos rodeia, a verdadeira paz. Lembremos que Jesus nos fez uma promessa de que Ele nos daria não a paz do mundo, mas a paz que Ele pode ofertar. Se a gente olha o que Jesus viveu, que nem se aproxima do que nós experimentamos, Ele passou toda a sua existência em um preparo, que era um preparo que nos esperava muito mais como humanidade para absorver a sua proposta, porque sendo um espírito puro, ele estava preparado para qualquer coisa. Mas se a gente olha Jesus na condição humana de espírito encarnado, era alguém ameaçado permanentemente de morte pelos valores que trouxe. Ele foi um revolucionário, mexeu com as estruturas daquela época, mas intimamente havia paz. Foi um ser capaz de, mesmo estando crucificado, num sofrimento que imaginamos todos que foi algo que talvez não suportássemos ou muito... Podemos chegar à conclusão de que seria insuportável, mas ele ainda conseguiu olhar para o seu algoz e pedir perdão ao Pai por ele. É nesse ponto, salvaguardando, obviamente, as proporções no nosso campo evolutivo, que nós podemos ir fazendo pequenos esforços para chegar no patamar de olhar para o outro que queira nos ofender e nos agredir e dizermos: é o máximo que ele pode ofertar. Ele ali apresenta a vitória sobre ele mesmo. Naquele momento, aquilo que ele me oferta foi o máximo da sua caminhada evolutiva. Então não é a mim que ele deve afetar. Não é o que o outro me diz que me afeta, mas é o que eu tenho interiormente que é acionado a partir do que o outro me diz. Então ninguém nos ofende. Nós nos permitimos ofender a partir do nosso orgulho e amor próprio exacerbado, que faz com que a minha vaidade diga ou pergunte ao outro: você sabe com quem você está falando? Então, a violência ou a agressividade que eclode a partir do que o outro me traz, dialoga com o que eu tenho no meu campo interior, que geralmente faz com que imaginemos que somos superiores aos outros
E isso nos leva a achar que uma crítica, uma observação, será sempre depreciativa e não para o nosso crescimento. Quando vencemos essa perspectiva individual, que requer um exercício permanente, diário e atento, como a gente tem no Livro dos Espíritos, com a referência de Santo Agostinho, é preciso que a gente observe as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes permanentemente. Posso chegar a afirmar que cada vez que os nossos celulares tocam ou emitem alguma notificação de que chegou alguma mensagem, a gente, mesmo que não deseje ou já esteja muito cansado, a nossa tendência é olhar o celular. Por que a gente não aplica esse mesmo comportamento aos pensamentos que vagueiam a nossa mente por todo o dia? Será que já paramos para pensar ou adotar o hábito de toda vez que uma ideia aparece nas nossas mentes, avaliarmos se ela é boa, se ela tem uma qualidade interessante, se partiu de nós, se veio de outro ser? Precisamos desenvolver os mesmos hábitos. Faça os comparativos, porque antes de dizer que não é fácil e que é impossível, a gente perceba que a gente já faz isso em outras instâncias. Do ponto de vista material, do ponto de vista tecnológico, mas a gente também pode fazer do ponto de vista espiritual. Até porque o mesmo ser que olha o celular, que comanda outras perspectivas, é o mesmo ser que vai olhar o seu campo moral. Tudo é feito pelo espírito, então não tem nada que fuja ao nosso alcance. Entregar ao destino, entregar ao caminhar da vida e ao sabor do vento as nossas próprias criações e o nosso futuro é uma perda de tempo que nós podemos nos arrepender mais à frente. Quando eu falo de arrependimento, eu não estou me referindo à culpa ou aquela permanência que às vezes nós caímos na armadilha de dizer não devia ter feito, me arrependo do que disse e ficamos nessa lamentação por um longo tempo. Arrependimento, de acordo com a proposta que Jesus nos trouxe do arrependei-vos, lance luz sobre as suas atitudes e o que você fez e não repita o que lhe causa dor, desconforto, inquietude ou sofrimento. Arrependei-vos não repita mais essa atitude, porque a consequência será o seu sofrimento. Vá e não peques mais. E quando eu deixo de pecar, lembrando que pecado significa errar o alvo, eu tenho um alvo, no nosso caso, evolução espiritual, e em algum momento a minha pontaria se equivoca. Nesse equívoco, eu acabo tendo reações que podem ser psicossomáticas, podem ser no meu campo relacional, eu posso destruir relações afetivas ou comprometê-las, mas que quando eu vejo quais são as consequências, eu então opto por uma outra direção. Arrependei-vos olheis para os vossos equívocos sem se penitenciar deles, mas utilizando como aprendizagem para caminhar. Por isso que Joana de Ângeles tanto nos diz, o problema não é a queda, é o não levantar-se, é o permanecer. Isso não quer dizer que você não vai ter a sua consciência lhe assinalando, olha, aqui você não foi tão bem, mas não é um paralisante. A consciência, quando nos aponta um equívoco, ela nos diz, não repita, mude a direção, a lição é outra. E é com esse aprendizado que vamos avançando e criando uma rede relacional espiritual muito mais agradável e positiva, que nos permita manter o equilíbrio mental, psíquico e orgânico, já que somos nós os grandes orquestradores das nossas condições existenciais. Então, termos uma sinfonia harmônica dependerá do investimento que a gente irá fazer nos valores de ordem espiritual. Tem uma outra palavrinha que é muito importante que a gente traga para a nossa conversa sobre afinidade e sintonia, que é afeição. Porque podemos sim imaginar, se a gente tem a afirmativa que eu sintonizo com aqueles que tenham alguma afinidade, como explicar a afeição e a amorosidade que espíritos que já alcançaram determinado patamar evolutivo têm por espíritos ainda imperfeitos?
Nós temos diversos exemplos na literatura espírita. A gente pode ter o exemplo da mãe de André Luiz, que já alcançou um patamar evolutivo significativo, mas que ainda assim se propõe a uma nova encarnação, onde ela vai novamente casar com o marido da encarnação anterior, pai de André Luiz, e como filhas ela terá as duas ali colocadas na condição de filhas, mas que em outra encarnação tiveram um relacionamento extraconjugal com o marido dela, no caso o pai de André Luiz. Se a gente observa, talvez para o nosso patamar evolutivo, porque cada um está em um nível evolutivo, isso não seja tão possível de executarmos. Mas se a gente olha que os espíritos que investem em posturas não egóicas e que investem no entendimento de que ali não é o meu marido, o meu filho, numa perspectiva de posse, mas é um espírito, é uma criação divina, que por ainda não ter a devida condição erra, ela se coloca na condição dessa grande irmã da família universal e vem junto com ele para ajudá-lo a evoluir. Nisso a gente vai entendendo que a afeição, ela se destitui da posse e se entende numa grande familiaridade universal. Lembremos do que o Evangelho nos traz do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Quando eu entendo a humanidade como a minha família, eu não me circunscrevo a pequenos nichos de relacionamento. Não é só o meu grupo familiar, são também as outras famílias. Não é só a minha rua, é o meu bairro, a minha cidade, o meu país, é o planeta. Quando eu me entendo fazendo parte de um todo, o meu egoísmo vai se desfazendo e o meu amor se espraia, independente do nível evolutivo em que eu esteja. Na caminhada evolutiva eu posso ter avançado e por isso eu não tenha conseguido me manter afim e em sintonia, mas o amor que é imperecível não deixa de existir. Então a afeição permanece e acompanha os afetos que são frutos do amor de um espírito que galgou a sua evolução espiritual e de um outro que ainda se debate nas mazelas morais que cultiva. Então isso faz com que exemplos como o da mãe de André Luiz em Nosso Lar, a gente também tem o exemplo de Ismália e Cecília em Os Mensageiros e um exemplo icônico e muito conhecido que é Alcione em Renúncia. Todos esses espíritos que citei têm a característica de terem conseguido uma expressiva evolução do ponto de vista moral e espiritual, mas que pela afeição e pela amorosidade, mesmo que não estejam em sintonia, eles conseguem se dedicar aos seus afetos, mesmo que estejam em condições de inferioridade ou imperfeição. Daí a gente percebe que a lei de afinidade em sintonia casa uma lei de amorosidade, que é uma lei universal e que está acima de todas as outras leis. Isso nos leva a uma seguinte consequência e a um possível raciocínio. Significa que, mesmo que eu não esteja em um padrão elevado, eu não estou abandonado pelos espíritos que já conseguiram evoluir. Por isso que Jesus nos indicou: orai, porque quando você ora, você potencializa a sua ideia, o seu pensamento, o seu mundo vibracional e atrai para si espíritos que já evoluíram. Nesse momento, você quebra essas cadeias vibracionais, afastando energias deletérias que podem estar lhe levando a situações de impaciência, irritabilidade, desconforto, inquietude íntima, dentre outras coisas que possamos listar. E o vigiai observe que se você mantiver determinados pensamentos, posturas e comportamentos, você vai atrair mais uma vez as situações que lhe levem ao sofrimento. Então, orar é o ato de quebrar uma couraça que está me absorvendo e que às vezes tão imersa nela eu nem a percebo, e a vigilância é saber identificar quais são as situações, circunstâncias e pessoas que vão me levar a repetir o mesmo padrão emocional ou estilo de vida que me adoece. Essas perspectivas e uma ideia do que mesmo seja a lei de afinidade e sintonia
vai nos purificando do ponto de vista espiritual, fazendo uma limpeza de ordem mental, psíquica, energética, criando uma espécie de campânula vibracional que nos protege daquilo que vem de fora. Então, por mais que os espíritos tentem, por mais que eles imaginem, por que agora ela mudou de postura? Vou investir. Eu sei o ponto fraco dela. Ela não vai fugir de mim. Ele não vai conseguir, porque você já criou uma outra perspectiva espiritual e pode, inclusive, servir de exemplo para que esse espírito, então, se redima dos atos que ele vem cultivando no passar do tempo. Que aí a gente não pode precisar se são décadas, se são séculos, mas que ainda está ali conosco, preservando determinados tipos de sentimento. Quando a gente fala de preservação de sentimento, quando a gente pensa também em processos obsessivos, em perseguição quanto mais de uns espíritos em relação a outros, precisamos pensar também na lei de afinidade e sintonia. Geralmente a gente pode utilizar a expressão coitado, que pena, que espírito perverso, persegue o outro de uma forma que ele não consegue nem respirar, ele não consegue ter outras perspectivas existenciais. Mas se somos todos regidos por uma lei de afinidade e sintonia, que é um princípio divino, é preciso que a gente entenda que aquele que chamamos de espírito obsessor foi atraído em algum momento. Há alguma coisa naquele outro ser ao qual ele se mantém imantado que o atraiu em algum momento. Se a gente já entendeu que a afinidade é o estabelecimento de relação entre seres com os mesmos gostos, com os mesmos sentimentos, emoções, eu atraio todo e qualquer ser similar ao meu modo de ser. Então, o processo obsessivo não acontece como se as pessoas fossem vítimas de um mal que nos persegue ao longo da nossa caminhada espiritual. Nós atraímos todo aquele que está ao nosso lado, caminhando conosco. Então, não há vítima e nem há algoz. Existem seres que comungam as suas existências numa faixa de união que os integra um ao outro. E isso pode durar séculos, milênios, adentrar uma encarnação, finalizar essa, começar outra com essa relação. O que é que vai fazer com que essa relação tenha um fim? A reforma íntima, a mudança de uma perspectiva moral. Por isso que Kardec recomendou a educação do caráter. Quando ele, inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos recomenda a educação como possibilidade de evolução espiritual, ele não estava nos recomendando a mera intelectualização ou nos mostrarmos superiores aos outros pelo conhecimento que passaremos a possuir. Kardec disse que a ideia de nós estudarmos significa que quanto mais conhecemos, mais ferramentas e possibilidades nós temos de evoluir espiritualmente. Porque pelo conhecimento do funcionamento do mundo espiritual, pela consciência de que eu sou um ser imortal, de que eu não tenho um fim, de que eu sempre terei as consequências dos atos que fiz e de tudo aquilo que semeio, ele nos recomendou conhecer para modificar. E não conhecer para simplesmente nos mostrar mais sábios do que os outros. Sábio é todo aquele que aplica o conhecimento para a sua melhoria e que essa melhoria vai reverberar no contato com o seu coletivo. Em pensando desse modo, da perspectiva de uma mudança íntima e da educação, a gente vê o caráter transformador que o Espiritismo tem em nossas vidas quando aplicamos tudo aquilo que ele nos ensina. É claro que nós precisamos do conhecimento para ministrar as aulas, para fazer uma palestra pública, para entender o que é mesmo que essa doutrina quer nos dizer, mas o principal, o prioritário é a aplicabilidade dela no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso campo mental, no nosso campo emocional. Aí sim a gente conseguirá ver e entender a doutrina espírita em sua essência, que é a mudança do nosso patamar evolutivo.
é a perspectiva da renúncia. E quando a gente fala em renúncia, tirar aquela ideia de que renúncia significa um grande sofrimento, eu deixar as coisas que me dão prazer por algo que talvez não seja tão interessante, não seja palpável. Renúncia significa que eu estou abdicando de algo menor para alcançar algo maior, grandioso, que me confira paz, plenitude, felicidade, que eu não fique mais solitário, que eu não fique mais deprimido, melancólico, egoísta, invejoso. Renunciar a essa perspectiva tão diminuta que a gente se acostumou por um mundo de plenitude prometido por Jesus é motivo de júbilo para todos nós. Então, investir na renúncia de algo menor por um objetivo maior deve ser o norte para nós que nos encontramos na condição de espíritas, trabalhadores da última hora, mas que sejam trabalhadores dispostos à modificação íntima. E quando a gente faz a modificação íntima com o apoio do outro, que a gente sabe que não vai nos julgar, que vai nos apoiar, que vai nos auxiliar, fica mais fácil, porque eu não encontro julgamento, eu encontro a compaixão. Eu não encontro afastamento, eu encontro acolhimento. Independente do nível em que eu esteja, eu serei compreendido pela minha condição evolutiva. Isso foi o que Jesus nos mostrou quando esteve aqui. Ele não buscou os letrados, ele não buscou aqueles que tinham o máximo do que a gente pode entender do bom comportamento. Ele buscou os agressivos, os iletrados, os simples, os pescadores, as prostitutas, as pessoas que à época, hoje a gente denomina como hanseníase, mas os leprosos que ninguém queria conta, ninguém queria olhar, ninguém queria conversar. E ele se tornou o grande amigo dessas pessoas que experimentavam situação de um atroz sofrimento, que é você ver a decomposição do seu corpo, a deformidade dos seus órgãos, da sua aparência física, o mau cheiro que exalava. Então vamos vendo a presença da misericórdia, o que é mesmo, quem são os escolhidos de Jesus que somos todos nós. Porque a gente pode não ter uma lepra que se manifeste na física, mas a gente pode ter no nosso íntimo. Pensando nessa perspectiva, a lei de afinidade e sintonia se engrandece e a gente percebe que pode contribuir com ela para a melhoria das nossas condições de saúde e das nossas relações, tanto no mundo corporal quanto no mundo espiritual. Ainda voltando para a questão da obsessão, isso não quer dizer que a gente não se apiede de uma pessoa que na sua atual encarnação passa por um processo de subjugação ou fascinação, a partir daquele espírito que permanentemente está ali a lhe lançar pensamentos, a lhe causar sensações que partem para o corpo físico, até porque elas vão minando o corpo perispiritual, a ponto dele escoar para o corpo físico, porque estão ali imantados, que seria inclusive a grande possibilidade que com certeza a medicina chegará. Nós não seremos tratados pelo que o corpo apresenta, mas sim na tríade, espírito, perispírito e corpo, porque senão continuamos a tratar a superfície. Eu trato, por exemplo, uma invasão microbiana com remédio, mas a potência energética que é o espírito continuará adoecida. Fatalmente, ela será acometida no futuro por outras infecções ou afecções que vão lhe retirar o equilíbrio orgânico e o emocional que previamente já foi afetado e que se manifesta no corpo físico. Então, pensando nesse espírito, ele é o termo obsessor, parte de uma ação obsessiva permanente no mal. E por que no mal? Entendamos aqui mal como desconhecimento do bem, como Kardec bem define, como eu não entendo perdão, como eu estou aqui ferido por uma dor que você me causou. Geralmente a vingança e o ressentimento são sentimentos que imantam esses espíritos, pela afinidade e a sintonia se estabelece, e essa relação é alimentada por esse ódio que deve já durar algum tempo. É interessante que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz em vários dos seus livros, mas eu lembro especialmente de Trilhas da Libertação, em que ele diz que nós funcionamos como plugue e tomada. Então, se eu sou uma tomada de ressentimento, de viciações de toda ordem, de orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, eu terei um plugue específico para mim.
Agora, se eu sou uma tomada que é fraterna, companheira, compreensiva, eu terei também um plug compatível. É isso que acontece nos processos obsessivos. Eu atraio aqueles que são semelhantes ao que eu cultivo no meu mundo íntimo. Então, em tese, o processo obsessivo não é uma dinâmica relacional em que um espírito mal perverso escolhe uma vítima para atormentar. Ele é atraído por aquilo que a vítima cultiva. E aí essa relação se estabelece. Por isso que a reencarnação é a grande possibilidade de encontrarmos com estes seres atraídos por nós pelo que cultivamos, para que a nossa relação seja refeita com laços de amorosidade e de simpatia, mas de uma simpatia que vai ser permanente, porque então a amorosidade é quem vai substituir o modo em que nós nos relacionávamos antes. Por isso que a obsessão, apesar da gente ainda trazer essa atmosfera de algo pesaroso, sofrido, que de fato é, mas a gente também precisa fazer uma outra leitura. O processo obsessivo é uma oportunidade educativa e de evolução que a divindade nos concede para que caminhemos em paz. Então, se em algum momento houve um desvio da rota, você terá a oportunidade de rever o modo em que você se relacionou com o seu irmão, para que ambos façam uma caminhada para frente, deixando as questões do passado resolvidas e que a felicidade então se torne o grande conduto da vida de ambos. Obsessão não é sofrimento. Obsessão é processo educativo e de retomada de uma rota que em algum momento, por invigilância, eu acabei me desvirtuando ou perdendo o caminho. Como nosso Pai é misericordioso, é justo, é bom, Ele não nos pune ou castiga, Ele nos oportuniza reviver o contato com as emoções e com os inimigos e então encontrarmos a felicidade no passo seguinte. Ao invés de olharmos uma relação, um processo obsessivo com pesar, vejamos com alegria, porque ali está o início do processo de felicidade dos espíritos que estão imbricados naquele processo. Quando a gente pensa também a lei de afinidade e sintonia, é preciso que nos lembremos das doenças. Nós temos uma relação com o corpo que, quando as doenças nos afetam, nós nos desequilibramos, o que é natural. Desequilibramos a nossa família pelo afeto que as pessoas têm em relação a todos nós, mas a gente precisa pensar a doença sob duas perspectivas. Tem uma doença que é fruto de um contexto epidemiológico, vamos dizer, um surto, uma epidemia, uma pandemia e por aí vai, mas a gente também tem o campo das doenças, que são aquelas atraídas pela nossa conduta. Se a gente então pensa que atraio para mim tudo aquilo que emito para o universo, eu preciso entender então que se eu tenho um perispírito que é semimaterial, as energias que também são matéria, elas irão ser depositadas no meu campo perispiritual. Então, se eu cultivo vingança, raiva, ciúme, todas essas emoções que a gente já conhece, defeitos, vícios, eles irão a pouco e pouco fazendo com que essas cadeias energéticas do nosso perispírito sejam destruídas. Elas vão se tornando sediças, vão ceder fácil, se torna frágil. E ao se tornar frágil, e a nossa imunidade ao cair, permite que energias deletérias, então, tomem conta do nosso campo perispiritual e que cheguem, por consequência, ao nosso corpo físico. Então, o que chega ao corpo físico, ao corpo somático, esteve antes no perispírito, que retirou do campo vibracional, que é o próprio espírito, essas energias transferindo para o corpo. Então, a minha saúde requererá também o cultivo dos bons pensamentos. Se a gente imaginar que não precisaremos depender de medicamentos e de alternativas externas, e sim da qualidade do nosso mundo íntimo, a gente pode, em breve tempo, não mais adoecer
ou não adoecer tão severamente como outras doenças que já temos estudos científicos que comprovam isso, como o câncer, as doenças cardíacas, que são provocadas pelas emoções que ainda não conseguimos educar ou não nos atentamos a ela ao longo das existências. Então, as próprias entidades médicas e de outras categorias de saúde já nos atestam, nos dias atuais, que as emoções são, sim, determinantes de quadros de saúde que nós podemos apresentar. Se já temos esse entendimento e essa compreensão, cada vez mais se torna importante e imprescindível que nos eduquemos do ponto de vista espiritual e eduquemos os espíritos na condição de criança para que quando chegue à vida adulta, mais consciente, ele tenha a condição de ter uma vida plena, de manifestar-se no mundo corporal como espírito que já conseguiu somar características morais elevadas. E aí sim o mundo conseguirá passar para a condição de regeneração. A transformação não vai acontecer com um passe de mágica. O mundo só será de regeneração se nos regenerarmos no campo emocional e espiritual. Então, lembremos que aquilo que iremos cultivar nos campos moral, emocional, espiritual e sentimental irão repercutir no nosso corpo físico e na nossa saúde. Existem espíritos, e isso é uma pergunta que sempre aparece, que são bons, que são compreensivos, que cultivam os valores espirituais superiores, mas que adoecem. A gente viu o exemplo de Chico Xavier, por exemplo, que teve a doença que ele teve, e outros exemplos que a gente pode encontrar por aí, como São Francisco de Assis. O que a gente precisa lembrar é que alguns espíritos, dependendo da sua condição evolutiva, eles pedem a doença como prova, para provar a paciência, provar a resignação e alcançarem um outro patamar evolutivo. Então, nem sempre pessoas que adoecem por conta da sua questão moral, e sim por prova para evoluírem. Mas outros espíritos adoecem por aquilo que cultiva internamente. Se a gente quiser, por exemplo, saber se iremos adoecer a breve, a curto, melhor dizendo, ou médio prazo, basta consultar o mundo íntimo. Que emoções e que sentimentos estamos cultivando com o passar do tempo, das horas, dos anos? Essas energias irão se transformar ou em mal-estar ou em grande fonte de prazer. Se nós avaliarmos o mundo íntimo, não são só as doenças que nós poderemos imaginar, mas também as companhias, a rede relacional que estamos estabelecendo. Dentro de afinidade e sintonia, tem também uma outra perspectiva interessante que a gente faz afirmações permanentes de que eu queria saber como é a colônia tal, eu queria não ir para o umbral, eu não gostaria de ir para nenhum tipo de treva ou situação que a gente vê tão bem relatada e tão bem descrita pelos livros que a doutrina espírita nos legou. Mas aí a gente vai precisar pensar que eu não preciso desencarnar para saber se eu vou para um umbral, se eu vou para uma colônia espiritual, se eu vou para um mundo superior. Eu já estou lá. Se a gente é regido por afinidade e sintonia, o meu mundo íntimo já vai determinar minha destinação depois que nós sairmos deste corpo material, deste bendito templo que nos permite um determinado tempo para crescer aqui enquanto encarnados. Mas quando eu saio desse corpo e que meu mundo consciencial se revela pelo que eu encontrarei ao meu derredor, aí sim eu terei a confirmação não de para onde fui, mas de onde eu sempre estive. Então, para escolher a minha destinação espiritual no mundo espiritual, eu preciso escolher a forma de viver enquanto aqui estou no mundo material. O passaporte que eu compro para essa viagem ou a casa em que estarei, e aqui lembremos que a casa é o meu mundo consciencial, eu só preciso consultar os meus pensamentos, os meus comportamentos e as minhas atitudes. Eu já estou no endereço que eu imagino que só virá e aparecerá quando eu sair do corpo de carne. Muito pelo contrário, eu já estou nesse mundo. Eu comungo
das energias que esse mundo apresenta pelo cultivo íntimo que faço no meu cotidiano. Eu poderei saber qual é a qualidade dos espíritos que estão na minha reunião mediúnica a partir daquilo que vibro. Eu nem preciso consultar os outros médiuns, conhecer o seu mundo íntimo. Eu preciso olhar o meu, porque eu saberei que terei um compatível. Então as reuniões mediúnicas serão oásis de vibração se eu me melhoro moralmente. A minha família, com todos os defeitos que os espíritos que nela estão possam ter, vai ser muito melhor quando eu me melhorar intimamente, quando a minha afinidade e sintonia atraia espíritos de outra ordem pela minha mudança íntima. Porque não foram os outros, não eram os outros com seus defeitos que me afetavam, era a minha imperfeição, que o meu olhar agora vai ser de compaixão e gratidão, porque se aquele núcleo familiar se formou, é porque a afinidade antes estabeleceu a relação. Eles não estão ali à toa, eles estão porque eu os atraí ao meu campo e à minha necessidade de aprendizagem na caminhada evolutiva. O planeta poderá melhorar, porque se eu me revejo intimamente e qualifico as minhas emoções, elas vão externando e atraindo os positivos. E a contaminação positiva também pode acontecer pelo exemplo, porque as pessoas perguntarão: ela está sempre alegre, sempre em paz, mesmo com as dificuldades. O que há de interessante nela que eu também posso seguir? E o movimento, à medida que você joga uma pedrinha no lago que vai repercutindo, o comportamento positivo também o faz. Percebamos, toda vez que chegamos no momento do Natal, uma pena que a gente restringe o Natal ao mês de dezembro, a gente sente uma mudança na atmosfera. Nos tornamos mais fraternos, nos compadecemos mais dos outros, ficamos mais propensos à caridade. É a energia que vai tomando conta de todos nós. Do mesmo modo, o nosso comportamento pode fazer. E quando a gente perceber, a gente vai causar uma revolução espiritual. Nesse contexto que nós estamos, um contexto pandêmico, a lei de afinidade e sintonia também pode nos ajudar. Porque se eu vibro, se eu oro, se eu não entro em desespero, eu vou atrair para mim espíritos que estão em paz e que vão me manter nesse sentimento de paz. Então, mesmo que exista a pandemia e que, claro, devemos tomar todos os cuidados, eu vou interiormente me cuidar. Não basta a máscara, não vai bastar o lavar de mãos se a minha mente está atormentada, amedrontada, porque eu vou baixar a minha imunidade e me tornar suscetível aos miasmas deletérios que estão por aí. Mas se eu cultivo paz, serenidade, fé em Deus, entendimento de que tudo nos acontece para a nossa evolução, eu consigo atravessar não só o momento da pandemia, foi só um exemplo, porque estamos vivenciando, mas outros momentos cruciais da nossa evolução que não deixarão de existir. Se a gente tiver fé, se a gente tiver crença, mente saudável, a gente consegue sim sair dessas situações com mais qualidade, com mais serenidade e ainda ajudando os outros que podem estar em situações muito mais difíceis e de sofrimento exacerbado. Então, olhemos com muito carinho e atenção para a lei de afinidade e sintonia, não esquecendo de que nós determinamos as circunstâncias do nosso existir. Não há injustiça na lei divina. O que há é o recebimento daquilo que estamos ofertando. E em assim sendo, vamos qualificar tudo que há no nosso mundo íntimo. Se a gente vai então melhorar e doar ao mundo, receberemos o que de melhor ele poderá nos ofertar. Então atentemos, porque somos cada um aquilo que ofertamos ao universo. Muita paz a todos, fiquem com Deus.